eu quero conhecer sobre aquele imóvel, eu tenho que olhar a planta. Eu tenho que olhar o material que foi usado para fazer a construção. Eu tenho que olhar qual foi o objetivo daquele bem, daquele imóvel. E a minha vida e a sua vida é igual. Nós somos uma obra e que alguém projetou. A questão é que as nossas experiências da nossa vida é como se eu pegasse aquela construção civil e à medida que eu vou usando aquele bem, aquele imóvel, eu não vou até quem construiu ou quem planejou para fazer os ajustes. Chama ali aquele mestre de obra. Vem cá, amigo. Faz aqui, troca aqui o piso. Abre uma porta nova aqui. E aí eu vou no mundo e vou pegando pessoas que não sabem nada sobre o projeto e vou deixando eles interferirem no plano original dessa obra. Isso sou eu e você. E a minha pergunta é: qual a origem de todas essas disfunções na minha vida? Gente, de onde isso surgiu? Por quê? Não quero que ninguém se distraia de mim agora, que eu preciso que você se conecte com a história, que você vai entender. Tudo isso acontece na minha vida e na sua vida. Impaciência, orgulho, arrogância, todos os tipos de vícios, vícios por sexo, vício por comida, vício por compra, vício por redes sociais, todo tipo de sentimento de inferioridade, timidez, medo, culpa, medos emocionais. Eles acontecem por um único motivo: distorção da sua real identidade. Tá na moda esse tema, né, Camila? É, porque a gente não encontrou outro nome ainda para falar daquilo que Deus te fez para ser. A sua real identidade, ela é real porque ela vem do rei. E identidade é o plano dele para a sua vida. Quando a gente vai comprar um apartamento, tá certo? Vamos supor, eu vou comparar a minha vida e a sua vida a um projeto de engenharia civil. Tem engenheiros civis aqui? Ok. Tem arquitetos? Quando a gente vai comprar um projeto, o lugar que eu vou descobrir como aquele projeto foi feito, você concorda comigo que ninguém sabe mais do que quem projetou? Sim, é o engenheiro e o arquiteto, quem fez todos os cálculos, que viu por onde ia entrar o vento, por onde ia entrar o sol, que calculou o peso, que previu o fluxo de circulação de vento, que viu a sustentação, o cálculo de peso, que viu tudo. É o engenheiro e o arquiteto. Ele fez um projeto para aquele bem, para aquele imóvel. E se eu quero conhecer sobre aquele imóvel, eu tenho que olhar a planta. Eu tenho que olhar o material que foi usado para fazer a construção. Eu tenho que olhar qual foi o objetivo daquele bem, daquele imóvel. E a minha vida e a sua vida é igual. Nós somos uma obra e que alguém projetou. A questão é que as nossas experiências da nossa vida é como se eu pegasse aquela construção civil e à medida que eu vou usando aquele bem, aquele imóvel, presta atenção, olha que coisa louca, olha que metáfora. À medida que eu vou usando aquele bem, aquele imóvel, eu não vou até quem construiu ou quem planejou para fazer os ajustes. Chama ali aquele mestre de obra. Vem cá, amigo. Faz aqui, troca aqui o piso. Abre uma porta nova aqui. E aí eu vou no mundo e vou pegando pessoas que não sabem nada sobre o projeto e vou deixando eles interferirem no plano original dessa obra. Isso sou eu e você. E essas interferências externas, o nome delas é experiências. Fala comigo, experiência. Camila, o que é experiência? Experiência é qualquer evento que acontece externo a mim ou comigo, mas que eu escuto ou que eu sinto na minha carne, nas minhas emoções, aquele movimento, aquela experiência. E eu e você somos formados de infinitas experiências. Todas as experiências que eu e você vivemos, elas formaram memórias. O meu cérebro e o teu cérebro é como se fosse um disco, um cilindro empilhado, onde cada página nesse cilindro, cada linha desse cilindro são memórias. Do meu nascimento até o dia de hoje, uma memória atrás da outra, memória atrás da outra, cada experiência boa, experiência ruim, uma nova memória boa, memória ruim, memória boa, memória ruim, está cheio de memória. E essas memórias definiram quem você acredita que você é. Camila, eu quero entender mais. Vamos começar pelo meu nascimento, tá certo? Eu gosto de chamar isso da metáfora do post-it. Vocês sabem o que são post-it, né? Aquele papelzinho amarelinho, adesivozinho. Marco 0. O dia do meu nascimento. Começa a nossa história. O arquiteto e o engenheiro fez um projeto, construiu a obra, inaugurou a obra. A obra está pronta para ser usada. E começa a história. E aí, 3 de setembro, a Camila nasce. Sou a primeira neta, sou a primeira filha.
Tenho certeza que eu fui muito esperada. Tem cartinha do meu pai, porque naquela época eles não sabiam se era homem, se era mulher. E aí ele fez uma cartinha dizendo quanto ele estava desejando, esperando ansiosamente o primeiro filho. E aí começa a minha história. Tenho certeza que eu fui para casa levada com muito amor. Tinha quartinho, bercinho, tudo lindo, enxoval. Camilinha chorava no berço, mamãe acalentava, colocava para dormir, leitinho, colo, papai balançava na rede e dava um banho. Eu era muito amada. E eu sigo a minha vida, vivendo o que? Experiências. E toda vida que eu chorava no berço e que alguém me acolhia, cuidava de mim, toda vez que alguém cuidava de você, quando você chegou na sua casa, que você tinha alguma necessidade emocional e que alguém te acolhia, te dava colo, beijo, cheiro, te alimentava, nesse momento você sentia: sou amado, sou importante, sou pertencente. Veja o que eu falei, você sentia: sou amado, sou importante, sou pertencente a essa família. Aqui eles cuidam de mim, sou protegido. E a gente segue com as nossas experiências. 1 aninho, festinha de aniversário. Parabéns pra você, bolo, balão, presente. De novo, sou amado, sou importante, pertenço a essa família. Tenho valor, eles cuidam de mim. E aí vamos supor que papai e mamãe tivessem que trabalhar e me colocaram para trabalhar com um funcionário, uma babá, uma funcionária de casa que me amava muito, mas que com certeza ela estava ocupada, o feijão estava no fogo, tinha casa para limpar, tinha minhas fraldas para lavar, e talvez naquele momento em que eu chorasse, talvez ela não corresse na velocidade que a minha mãe corria. Talvez ela fosse estúpida, impaciente, porque era uma pessoa que me amava, mas era cheia das fraturas dela. E aí naquele momento, talvez, de impaciência, de não tanto amor, naquele momento, aquela experiência, talvez tenha dito para minha criança: acho que eu não sou tão amada assim não, não sou tão importante assim. Não importa se você lembra ou se você não lembra, memórias não se apagam, elas estão todas aí, e elas hoje definem a vida que você vive. Tudo que você vive hoje é fruto do que você acreditou sobre o seu valor, pela combinação de todas as experiências que você viveu na sua vida. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu já era casada, eu já tinha 2 filhos, nós temos 3 filhos, mas eu já tinha 2 filhos, já tinha mais de 40. E eu não sabia por quê. Todos os dias, ao entardecer, a minha mão suava e eu sentia uma angústia no meu coração, como se algo ruim fosse acontecer. Todos os dias, ao entardecer. E quantas vezes eu conversava com Deus e dizia: mas Senhor, por quê? Eu amo tanto o pôr do sol, para mim é a hora mais mágica do dia. Eu amo o pôr do sol. E eu sou da praia, eu vivia na praia, então se eu estivesse na praia, na casa de praia, eu estava sempre ao pôr do sol, eu estava na beira da areia, que é o lugar que eu mais me conecto com Deus. Mas por que aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer? E foi dentro de uma sessão de coach que eu lembrei a cena que eu vou contar para vocês. Só para vocês entenderem que eu não precisava lembrar. Eu não tinha consciência da memória e ela interferia na minha vida por 40 anos todos os dias. Eu estava, olha a cena, eu devia ter 5, 6 anos de idade, eu estudava à tarde. E eu lembro de eu sentadinha assim numa cadeirinha na salinha de aula, sentadinha, bem sentadinha. Primeiro amiguinho foi embora, segundo amiguinho foi embora, mochilinha saindo, vi vovô pegando, vovô, tchau tia, tchau. Veio a cena, tchau, tchau, tchau. E eu ficando sozinha na salinha de aula. E eu lembro do sol escurecendo, o sol vai embora, aquela noitinha vai chegando, ainda era um céu com luz ainda, mas não tinha mais sol. E aí a professora disse: Camilinha, deve ter acontecido alguma coisa, naquela época não se existia celular, né? Deve ter acontecido algumas coisas, seu pai e sua mãe estão chegando, mas deixa eu lhe levar para deixar na sala da auxiliar, porque eu tenho que ir buscar meu marido no trabalho. E ela me leva para uma outra salinha. Eu fico com uma moça que eu nunca vi na vida, com o segurança da escola e com mais 2 amiguinhos que eu nunca tinha visto na vida. Passa mais tempo, que eu não tenho ideia de quanto tempo foi, e eu vejo a mãe do pequenininho chega e leva os 2, eles eram irmãos. Eu disse: pronto, fiquei sozinha. E a auxiliar olha para o vigia e disse: esqueceram dela e eu vou embora. Ela vai passar a noite todinha contigo. Um homem que eu nunca vi na vida. Óbvio que a Camila adulta sabe que não foi esquecida. Óbvio que meu pai e minha mãe tiveram tido algum motivo muito sério, que ele não estava no controle deles para não ter chegado na escola na hora que tinha que chegar. Mas o óbvio não blinda as tuas emoções. O que você sabe racionalmente não cura o que você não sabe emocionalmente. E eu passei 40 anos no pôr do sol acreditando que algo muito ruim ia acontecer comigo. Um simples atraso na escola. A minha pergunta para você é hoje: quantas experiências você tem que você nem lembra? Camille, por que alguns não lembram?
Porque o nosso cérebro, Deus é tão perfeito, que Ele criou algo chamado encapsulamento de memórias. Tem pessoas que passaram por graves dores, por fortes abusos, e de alguma forma elas esqueceram, porque assim elas vivem melhor. Mas o fato dela não lembrar que foi abusada, o fato de ela lembrar que sofreu uma grande violência, o fato dela não lembrar de uma dor, não significa que hoje você não vive uma vida feliz, plena, abundante, que as suas emoções não são blindadas e guardadas, que você não sabe o seu valor pela memória que você viveu, porque está tudo aí. Você sofre a consequência mesmo sem lembrar do episódio. E foram nessas experiências. E aí, eu e você, seguimos a nossa vida, aqui eu tinha 5, 6 anos. E a gente seguiu a nossa vida e tivemos situações em que a gente estava com os nossos irmãos, estávamos com os nossos tios, com os nossos pais, com amigos da escola, e você foi ouvindo, fala comigo, faz assim comigo, ó, faz assim, ó. Ouvindo, você foi ouvindo adjetivos aos seus respeitos que macularam a sua identidade. Por isso que eu gosto de dizer que foi como fossem post-its. É porque eu não tenho post-it aqui, mas vamos lá, ó. Vivi uma situação, me senti, sou amado, sou importante, pertenço a essa família, sou cuidado, sou protegido. Em outras situações, sou rejeitado, não tenho valor, sou invalidado, sou menino impossível, desorganizado, faz tudo errado, preguiçoso, mentiroso, peste dos infernos, ninguém pode contigo. Palavras foram lançadas sobre as nossas vidas, das pessoas que mais têm autoridade sobre nós naquela época. E se não foram palavras, foram situações onde o significado e o sentimento que a sua criança deu para o que você viveu, foram como setas dentro da sua alma, sujando a sua identidade. Talvez você não ouviu, mas o que você entendeu emocionalmente dessa experiência, o significado que você deu para ela e o sentimento que você associou no seu coração. Qual foi o meu sentimento às 6 horas da noite? Sentimento de abandono, sentimento de medo, sentimento de rejeição, sentimento de não ser amada, sentimento de ser esquecida. Não aconteceu nada disso, mas não importa. A minha criança entendeu que foi isso. A minha pergunta é: o que é que a tua criança entendeu de tudo que tu viveu? O que é que a tua criança entendeu de tudo que você viveu? Todas as nossas experiências, elas produziram uma memória. As nossas memórias empilhadas no nosso disco, do nosso cérebro, o pacote dessas memórias. Quanto mais você se sentiu amado, você entende que você é alguém de valor. Quanto mais você foi validado pelo seu valor, mais você se sente capaz. Quanto mais você se sentiu capaz, você se sente merecedor de coisas boas. Camila, eu não consigo entender por que eu trabalho tanto, eu estudei tanto. E por que quando eu estou conseguindo algo, eu dou um jeito de perder com as minhas próprias mãos. Por que na hora que eu consigo aquele objetivo, Camila, eu dou um jeito de me sabotar? Porque na boca você diz que é capaz, mas na tua estrutura emocional, nas tuas memórias do passado, você acreditou que você não é bom o suficiente, que você não merece. Então quando está dando certo, você dá um jeito de destruir, porque você tem que viver o que você acredita. Toda crença é autorrealizável. Eu e você temos o casamento que nós acreditamos que merecemos. Temos o relacionamento que nós acreditamos que relacionamentos são feitos para ser. O que você viveu na sua casa de pai e mãe formou, imprimiu em você o que você acredita de relacionamento. E você não consegue entender porque, mas eu sou tão diferente da minha mãe e do meu pai, por que eu estou vivendo dores no meu relacionamento? Às vezes até dores diferentes, mas estou vivendo o mesmo sentimento que meu pai e minha mãe viveram. Porque você acreditou que casamento é isso. Por que, Camila, que tem horas que eu ganho dinheiro e perco dinheiro? Por que tem horas que eu conquisto o meu objetivo e quando menos espero eu dou um jeito de estar vivendo o mesmo ciclo de escassez? Porque foi o que você aprendeu na sua casa. Todas as tuas experiências criaram em você um print, um carimbo na tua alma sobre a sua relação com o dinheiro, sobre criação de filhos, sobre vida emocional, até relacionamento com Deus. As tuas experiências dizem se você vai crer ou não vai crer, se você vai se submeter ou não vai se submeter, se você vai amar e adorar ou se você vai se rebelar. Foi tudo o significado que a sua criança deu. E hoje você vive exatamente a combinação de infinitas possibilidades do que você acreditou sobre quem você é. Camila, ok, e agora? O que é que eu faço com isso? Só existe um caminho, que é esse que eu tenho vivido há 5 anos e 7 meses. Eu e você precisamos de forma intencional, forte e constante fazer o caminho de volta. Não tem outro caminho. Eu preciso de forma intencional e constante ir tirando todas as mentiras que eu acredito. Desculpa, eu não sou desorganizada. Desculpa, eu não sou preguiçoso. Eu não sou vagabundo. Eu não sou mentiroso. Eu não sou fraco. Eu não sou, vou mostrar para você que você vai dar errado. Eu não sou isso.
Não foi esse o plano original de que quem projetou a minha vida fez para mim. Tiago 1:23 diz que todo aquele que ouve a verdade e não vive é semelhante ao homem que olha o seu reflexo na margem do rio e quando sai esquece quem é. Camila, eu não entendi. Sabe do que adianta eu olhar para Isa e dizer: Isa, eu vejo tanta virtude em você. Você é tão capaz, tão inteligente, tão corajosa. Eu vejo que você é criativa, que você tem capacidade de influenciar as pessoas através da sua criatividade. Olha, você tem tanto valor, eu sou tão grata por Deus me conectar com você, Isa, parabéns. Eu vejo coisas grandes acontecendo na sua vida. Sabe de que adianta essa minha palavra sobre a vida dela? Nada. Sabe por quê? Porque se isso não for a impressão que ela tem sobre ela, ela vai virar as costas e ela vai seguir a vida dela como quem não sabe o seu valor. Era assim que eu era. Fazia um monte de coisa certa pelo motivo errado. Vou chegar lá. Então, só existe um caminho, fazer o caminho de volta. E para fazer o caminho de volta, a gente precisa entender onde é que nós nos perdemos. A gente precisa olhar para a nossa história e saber quais foram as experiências mais marcantes que adulteraram o meu valor próprio. O que eu entendo que eu sou capaz e o que eu mereço na nossa vida. E chegou aquele momento, o primeiro estágio, que eu preciso falar da minha vida. Segundo ponto importante, quem está com pai e mãe aqui dentro, nós não vamos aqui falar do seu pai ou da sua mãe, ok? Muito menos eu vou falar dos meus. Os meus estão aqui. Cadê os meus amores? Foram lá para dentro. Desse tanto, estavam bem sentadinhos aqui os dois. Gente, quando eu comecei a palestrar no CIS, quem me segue nas redes sociais sabe o quanto eu tenho conexão com meu pai e a minha mãe. Eles fazem parte de verdade da nossa vida. Eu sou completamente apaixonada por eles. E sempre fui. E sou muito feliz porque eu os tenho. Mas quando eu estou aqui contando a minha história, eu não estou falando deles, eu estou falando da minha história. E não tem como eu curar a minha alma sem olhar para a minha história. E por acaso eles fazem parte da minha história. Eu lembro que quando eu comecei a falar no CIS, a minha mãe tinha verdadeiras crises. A minha irmã ligava: irmã, a mamãe a pressão tá alta, tá chorando. Ela virou a megera mais conhecida do Brasil. Gente, ela é maravilhosa. E eu liguei: mãezinha, olha para mim. Eu preciso que a senhora me abençoe a fazer isso. Porque eu não tenho como. Eu podia só falar de conteúdo para vocês, gente, mas vocês vão ver no que eu vou entrar agora, como vai ser completamente diferente quando eu falo da minha vida. E eu disse: mãe, eu preciso que você me abençoe, porque graças a tudo que eu vivi, vocês acertaram muito mais que erraram, porque eu estou aqui. E porque de alguma forma a minha vida tem sido usada para transformar muitas outras vidas. Então eu não estou aqui para falar de pai e mãe ninguém, ok? O meu pai e a minha mãe, o seu pai e a sua mãe, eles deram o melhor que eles podiam dar, na estrutura emocional que eles tinham, na estrutura espiritual que eles tinham, na estrutura financeira e de contexto de vida que eles têm. Nós somos vítimas de outras vítimas. Combinado? Então a gente vai olhar para a nossa história com amor e gratidão, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui a minha história. Vamos descobrir onde é que nós nos perdemos de quem? Do plano original. Nós nos perdemos do plano original. Do arquiteto projetou para a sua vida. Onde é que nós nos perdemos? Nós nos perdemos aqui, ó. Vamos lá. Minhas histórias e minhas memórias. Cadê a minha fotinha de criança? Não tô vendo aqui não, Pedrinho. Ah, tá aqui. Gente, vamos lá. Só para contextualizar. Existiam várias versões do meu pai e da minha mãe. Como existem algumas versões da Camila. E aí eu vou apresentar meus pais, as duas principais versões dele, as que mais marcaram a minha formação da minha identidade. E eu quero que você olhe para a vida dos seus pais, para a versão do seu pai e da sua mãe. Eu sou a filha mais velha, neta mais velha, sobrinha mais velha, né? Eu sou a primogênita de uma geração. E meu pai, versão 1 dele, meu pai tem borogodó. Todo mundo gosta do meu pai. Paulo é que diz que meu pai é um paradoxo, porque o que ele tem de chato, ele tem de querido. Meu pai ama um bom papo. É escritor, tem mais de 10 livros escritos. Ele é querido, ele atrai as pessoas. Ele é muito inteligente, fala alguns idiomas, estudou a vida inteira para ser padre, saiu do seminário porque se apaixonou por uma moça que não é a minha mãe. Muito, muito culto. Todo mundo quer ele à mesa, adora um bom vinho, adora cozinhar, faz o melhor pão do mundo. Essa é uma versão do meu pai. Existe uma outra versão do meu pai. A mãe dele morreu do parto dele. Ele era o primeiro filho. O pai dele, presta atenção e olha para a tua história, tá? O pai dele casou com a irmã da mãe dele. Era muito comum. A cunhada solteira casava com o viúvo para ajudar a criar o filho. Só que quando ele tinha 3 anos, o pai morreu. E ele foi entregue à avó, que não tinha dinheiro, condições financeiras de cuidar dele. E o que é que a avó fez? Pegou uma malinha de caixote de madeira, colocou as roupas dele dentro, viajou para o interior do Ceará, bateu na porta de um seminário de padres, bateu na porta e disse assim: Frei, esse aqui é o Joãozinho, meu neto, com 7 anos.
O sonho dele é ser padre. Meu pai não sabia nem o que era um padre. Mas foi o que ela encontrou de alternativa para ele ter uma excelente educação, porque na época era muito boa. Meu pai fala latim, meu pai fala italiano, meu pai fala francês. Era o que ela tinha de melhor. Ele vai ter casa, vai ter comida, vai ter roupa, vai ter educação que eu nunca vou poder dar para ele. E isso a gente começa a entender porque que meu pai era tão permissivo. Meu pai nunca disse não para nenhum dos 3 filhos. Sabe como é que eu era acordada todos os dias? O último sono dele era na minha cama, ele levava uma vitamina para mim de banana antes de eu ir para a escola, e depois ele ia para a cama da minha irmã, que gostava de dormir mais que eu. Me acordava e dizia assim: vá para aula não, minha filha. Você não precisa disso. Gente, todo dia ele dizia que eu não precisava estudar, porque eu era perfeita demais. Mas eu sei que ele não é bobo, ele falava isso porque ele sabia que eu era muito responsável. Para minha irmã ele não dizia a mesma coisa. Mas esse era o meu pai. E tudo que ele queria nos educar, ele jogava para minha mãe. E ele sempre estava numa zona de conforto. Deixava ela ser a megera da casa. Alguém já viu isso? E aí, o meu pai, outras versões dele, o meu pai adorava a casa cheia, sempre tinha muita bebida, sempre tinha muita gente dentro da minha casa, muita festa, muito churrasco, muito barulho, muita gente. Egoísta, só fazia o que dava prazer. Eu digo que o meu pai era escorregadio. Aí ele concordava com tudo que a gente falava, mas ele só fazia o que queria. Ele escutava, não entrava em ronda de conflito com ninguém. Virava as costas, fazia o que queria. Cheio de happy hour, cheio de amigos. Ele circulava nas pessoas muito mais velhas com ele, como nos jovens da minha idade que amavam estar perto do meu pai. Esse era o meu pai. A minha mãe, versão 1 da minha mãe. Tá ali linda, olhando pra mim. Te amo, mãe. Uma versão da minha mãe. Lembra dos papéis? A versão da minha mãe. Minha mãe era muito trabalhadora, muito inteligente, era uma mulher belíssima. Ainda era, mãe, uma gata. Linda, inteligente, trabalhadora, forte, corajosa, ousada, extremamente divertida, contadora de piada, verdadeira, não levava desaforo para casa. Essa é minha mãe. Te amo. Eu brinco com meus irmãos que se a gente deu pra gente foi porque ela existe, viu? Porque você viu como é que meu pai me acordava. Mas existia uma outra versão. A do meu pai era permissivo, a dela era rigorosa, crítica, muitas vezes amarga. E aí a gente olha pra história. Lembra do meu pai que não disse não porque era extremamente carente e órfão, então ele não diz não pra ninguém? Ela era o inverso. Ela era a filha mais velha de um homem que mimava e paparicava. Minha mãe ganhava uma bicicleta pra tomar uma injeção, gente. Rica. O motorista viajava horas para comprar algo que ela queria, uma roupa de não sei aonde, porque queria algo diferente, uma peixada que vinha do Ceará para o interior onde ela morava, porque ela queria comer uma peixada dia de sábado. Só que quando ela tinha 12 anos, presta atenção que eu vou falar do álcool, tá? O pai dela morreu de cirrose hepática, quando ela tinha 12 anos de idade, de bebê. O sócio roubou tudo, e de uma menina mimada, protegida, criada sem limites, ela teve que se ver com uma mãe amarga, crítica, rancorosa e agora frustrada e tendo que trabalhar para comer. E a gente começa a entender, você começa a entender por que que seu pai e a sua mãe fizeram algumas coisas. E esse foi o ambiente que eu fui criada. E aí tem alguns marcos na minha história que eu queria que vou falar para que você olhe para a sua vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai era gerente geral de um grande banco no Nordeste. E a minha mãe tinha farmácias. Lembra aquela história que eu disse? Mulher não pode depender de homem, homem não manda em mulher, mulher tem que ter seu dinheiro. Lembra? Vocês vão entender onde tudo isso começou. Começou do pai dela, que deixou ela sem nada, ok? E da avó, da minha mãe, minha avó, que ficou sem absolutamente nada. E que com certeza já buzinou no ouvido dela que ela tinha que fazer uma história diferente. E aí começa com 8 anos, meu pai chega em casa muito feliz, trouxe presente para mim, para minha irmã, para o meu irmão. Gente, senta todo mundo aqui que eu tenho que contar uma história muito boa para vocês. Aconteceu algo muito bom, eu fui transferido, eu fui promovido, eu vou ser gerente geral agora de uma regional e nós vamos nos mudar de Fortaleza para Teresina. E lá eu vou ser o cara, gente, na época que eu tinha 12 anos de idade, 8 anos de idade, gerente de banco era o dono da cidade, tá? Era tratado com tapete vermelho, com cestas de café, de vinhos, de frios e não sei o quê. Festas e mais festas, porque é quem tinha o crédito, é quem aprovava o dinheiro ou não aprovava o dinheiro. E nesse momento eu não entendi porque ele estava muito feliz. Eu lembro que eu celebrei só porque eu ia andar de avião. E porque ela começou a chorar e dizendo assim: como assim? E as minhas farmácias? E a minha independência? E os meus negócios? E o que eu conquistei? Quer dizer que eu vou abrir mão de tudo para te acompanhar? Isso não é justo. E eu começo a ver na minha casa algo que hoje adulta faz a leitura. Na época, a criança, eu só sabia a consequência na minha vida. E eu comecei a ver dicotomia, pai comunicando uma coisa, mãe complementando, com comunicação completamente diferente. Um alegre, outro infeliz. A minha mãe entra num quadro de depressão, ela tinha medo de tomar banho, porque ela achava que ia morrer afogada no chuveiro.
A gente chega em Teresina e aquele padrão de festa, de farra dentro da minha casa, ficou ainda mais intenso, porque agora ele era uma autoridade na cidade. E eu via ele no churrasco, se divertindo, e ela chorando num quarto. E passaram-se algum tempo, eu acho que não sei, um ano e pouco depois, 2 anos, eu não lembro realmente. Ela chega muito feliz dizendo, consegui um trabalho. Eu lembro dela falando coisas assim, é muito humilhante, eu tenho que pedir dinheiro para fazer uma unha, para comprar uma calcinha, ter que dar satisfação de tudo que eu vou fazer. Eu fui criada para ser independente. Alguém consegue olhar para a sua história? Tem coisas vindo na sua mente? Sim? E aí eu lembro que um dia ela chegou toda feliz. Consegui um trabalho, vou ser secretária executiva de uma grande multinacional. Vou ganhar muito, até mais do que eu conseguia tirar de prolabore nas farmácias. Vou voltar à minha liberdade, à minha independência. E a minha mãe sempre viveu muito para os filhos. Né? E eu lembro, era um marco, eu lembro dela com muito mais dinheiro, eu lembro dela levando a gente nas melhores boutiques da cidade, comprando as melhores roupas, fazendo o que tinha de melhor, eu lembro com muita clareza disso. E a confusão que eu via dentro da minha casa continuava. Ela detestava bebida, o pai traiu a vida dela, morrendo de cirrose hepática aos 12 anos, e o meu pai bebia. Então a bebida sempre causou muito conflito, muita dor dentro da minha casa. E nesse ambiente conturbado, eu entrando na adolescência, com 11 anos de idade, 10, 11, 12 anos de idade, não lembro, eu comecei a dar trabalho a estudar. Que não tem nada a ver comigo, nada a ver com o plano original, nada a ver com a minha essência, nada a ver com a minha essência. Mas eu acho que aquela história foi assim, encontrei uma estratégia. Vou chamar a atenção, pode ser que eles me enxerguem. Então deixa eu dar trabalho, porque se eu der trabalho... Filhos rebeldes aqui, essa estratégia só te destrói, tá certo? Filhos rebeldes gritando desesperadamente, olhem para mim, onde é que eu estou no meio da confusão de vocês? E eu resolvi dar trabalho. Só que quem dá trabalho para estudar, ao invés de eu melhorar, não, eu só arrumei mais confusão para mim. Porque o meu pai ia para a escola e dizia assim, não, tem alguma coisa errada. Esses professores estão tudo doidos, minha filha é perfeita, olha isso. E a minha mãe em casa dizia assim, já basta os meus problemas, você agora virou ser uma vagabunda. E eu tinha, nesse ambiente, dando trabalho para estudar, completamente infeliz, com 12 anos de idade. Eu lembro que meu pai chegou em casa em Teresina, gritando, Dorinha, onde é que você está? Preciso contar uma novidade. Aquilo que você mais queria aconteceu. Estamos sendo transferidos de volta para Fortaleza. Já entenderam, né? E ao invés dela celebrar, ela diz, o quê? De novo? Mais uma vez eu vou abrir mão dos meus sonhos, da minha vida profissional, da minha independência, dos meus, para te acompanhar. Eu vi, eu senti, acabou, está impresso na minha memória. Setas na minha alma, formando as minhas crenças de casamento, de subordinação, de insubordinação, de dinheiro, de posicionamento de mulher dentro de casa, de posicionamento de homem. Experiências formando verdades sobre a tua vida. E aí voltamos, e eu vou parar nessa fase da infância, voltamos para Fortaleza, e minha mãe é filha única, assim, tem um irmão, e meu pai é filho único. Então o núcleo familiar é muito pequeno, mas nós sempre convivemos muito com os tios de segundo grau e primos, então a família sempre foi muito numerosa, sempre andamos muito juntos. E quando nós chegamos em Fortaleza, a única coisa que eu queria, com 12 anos de idade, gente, a gente acha que o mundo inteiro olha pra gente, não é verdade? Ninguém olha, mas a gente se acha o centro das atenções. E você não quer ser diferente. Então tudo que eu queria era estudar na escola das 4 primas que eu tenho da mesma idade. Porque assim eu tinha alguém para entrar na escola, para escolher a sala, para me introduzir naquele ambiente novo. E aí prepararam um almoço de domingo na casa do meu tio para nos receber. E eu lembro que a mesa estava grande, todo mundo sentado lá. E eu, muito inocente, disse, mãe, deixa eu te pedir uma coisa. Mãe, deixa eu estudar lá no colégio tal, com as minhas primas. Por favor. E ela na frente de todo mundo disse assim, o quê? Eu? Vou atravessar a cidade inteira para quem nem gosta de estudar? Esquece. E ela ainda usou o nome, porque ela estava usando o nome, quem não gosta de estudar é vagabundo. E ela dizia assim, para uma vagabunda que não gosta de estudar não. Esquece. E eu lembro daquele dia como se fosse um filme hoje. Eu lembro onde eu estava sentada na mesa. Eu lembro todas as pessoas que estavam sentadas lá olhando para mim. E eu lembro do meu tio, o irmão dela, que se levantou, me pegou pela mão. Eu estava chorando muito, constrangida, humilhada, comparada, todos os sentimentos, desqualificada, invalidada, e ele me pegou pela mão e me levou para a sala de estar da casa dele. A gente estava na sala de jantar. E ele se abaixou, ficou de joelhos olhando para mim e disse assim, minha filha, se você a partir de hoje voltar a ser a estudante que você sempre foi, eu compro a sua briga. Eu atravesso a cidade 2 vezes, porque eu morava num bairro, ele no outro e a escola era no centro. Eu atravesso a cidade 2 vezes, mas eu vou lhe levar para a escola. E com muita lágrima nos olhos,
chorando muito, eu olhei para ele. E presta atenção à minha promessa. A partir de hoje, ninguém nunca mais me critica pelo meu resultado. Eu lhe juro que nunca mais eu serei criticada pelo meu desempenho em nada. Camila, você cumpriu a promessa? Completamente. Ah, então Camila, então funcionou, né? Foi esse juramento, movido pela ofensa do meu coração, movido pelo orgulho ferido de me sentir humilhada, de me sentir julgada, comparada, desqualificada. Foi esse juramento que fez com que eu me vestisse de uma armadura de orgulho. Vocês não estão entendendo a dimensão do ferro que eu coloquei sobre mim. Foi esse juramento que fez com que eu vestisse uma máscara de perfeição mentirosa a vida inteira. Foi ele que faz quase, por muito pouco, fez com que eu destruísse o meu casamento. Não sei como ficaria a nossa empresa, nossos filhos. A segunda pele de orgulho que eu vesti naquele dia, com 12 anos de idade, distorceu todo o meu caráter ao longo da vida. E a minha pergunta é, quais foram os juramentos que você fez? Quais foram os juramentos que você disse? Que ninguém nunca mais fala assim comigo, que mulher nenhuma me trata desse jeito, que homem nenhum mais olha para mim e faz isso comigo. Eu vou mostrar para ele que eu dou certo. Camila, isso não é bom, isso não é empoderamento, não. Isso é do capeta na tua vida. Porque rouba a essência do teu coração. E você faça se mover pela ofensa e não pelo seu valor. Você passa a se mover por uma necessidade desesperada de provar para o outro alguma coisa ao seu respeito. E você se descortou, cortou toda a conexão que você tinha com aquele que fez uma obra na sua vida. Nós não estamos numa igreja, mas se eu estivesse, eu ia dizer para você que orgulho é uma semente do próprio Satanás para te roubar dos planos de Deus para a sua vida. Só que ele é sutil. Ele é sutil porque ele se apresenta como teu melhor amigo. Ele é teu amante. O orgulho é teu amante. Ele sussurra no teu ouvido só o que você quer ouvir. Para ele você está sempre certo. Para ele suas escolhas são as melhores. Para ele você não pisa na bola. Para ele você está sempre cheiroso, sempre bonito. Tudo é perfeito. Teu amante. Te levando para onde um amante leva, para a cova. Manchando a tua casa, a tua família, te desconectando de quem você nasceu para ser. Eu tive vários ganhos após estar participando do Método CIS. Antes, eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com 3 empresas falidas, com um casamento destruído. E de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada. Eu agora tenho propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. A minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão. Nós já estamos expandindo para franquias. Eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos. Eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais. Eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado. Então eu tive vários ganhos após fazer o Método CIS.